Bom dia, eu me chamo Gabriel Hadset e hoje, com a contribuição de Gustavo Bertozolo e Matheus Damasceno, nós vamos falar daquilo que todos há séculos queremos saber. Sim, o episódio de hoje, baseado no dossiê Amantes, da Revista de História da Biblioteca Nacional, já disponível nas bancas, vai mergulhar nas fofocas mais quentes do Brasil Império. A traição corria solta na família carioca mais poderosa do século XIX. E para saber mais sobre isso, vamos conversar com o historiador Paulo Resutti. Seja muito bem-vindo, Paulo. Boa tarde, Gabriel, Gustavo e Matheus. Muito obrigado por terem me convidado aqui para participar desse programa com vocês. Para começar, se apresenta para o pessoal que por acaso ainda não te conheça. Meu nome é Paulo Resutti, eu sou autor de várias obras sobre a história do Brasil, tenho um canal no YouTube. E entre os meus biografados estão o Dom Pedro I, com quem eu já ganhei o Prêmio Jabuti de Literatura em 2016, o Dom Pedro II, que esse ano, 2025, marca o bicentenário dele, a Imperatriz Leopoldina e a Marquesa de Santos, Domitila de Castro, do Canto e Melo, uma das amantes mais famosas do Brasil. Ela foi amante do Dom Pedro I, e esse relacionamento causou muito escândalo na corte do primeiro reinado. E vem cá, Paulo. Diz pra gente o contexto social do Brasil e do mundo no século XIX, nos 1800, em relação ao matrimônio e a vida a dois. Nós temos uma grande diferença nas relações humanas da nossa época para a época do Império. Hoje, você não é obrigado a casar com quem a sua família deseja, muitas vezes sem nem conhecer a noiva antes do casamento. Os casamentos nessa época eram casamentos dinásticos, O que interessava era os frutos que esses casamentos iriam gerar. O casamento durante muitos anos é visto como um negócio, muitos séculos é visto como um negócio. Você tem as Mistresses en titre, que são as grandes amantes dos reis da França, Você tem a amante num posto oficial na França, em Versalhes. Só que o tempo disso acabou com a Revolução. Quando sobe a burguesia ao poder, sobe junto toda a hipocrisia que a burguesia traz. Havia mulheres para casar e havia mulheres para pular a cerca, basicamente. Então, Dom Pedro I é uma pessoa super atlética, super de bem com a vida, super espontâneo, livre de qualquer preconceito de raça, cor, religião. É uma pessoa muito aberta, muito fácil de fazer amizade, não tinha muita questão de etiqueta, estava pouco se importando para regras, e isso vai, obviamente, impactar em todo tipo de mulher que ele vai acabar ficando. Então, desde mulher de general francês, desde mulher de um general português, até uma atriz de teatro francesa, até uma modista francesa da Rua do Ouvidor, passando pela Domitila de Castro, que era uma pessoa bem situada dentro da sociedade paulista da época. O pai dela, João de Castro, era um nobre açoriano, a mãe descendia da nobreza da terra, de portugueses e de povos originários, A descendência dela vai até... ancestrais dela vão até o Piquerobi, Tibiriçá, Bartolomeu de Gusmão, Bartolomeu Dias, não era qualquer pessoa. E também vai fazer ele pegar a freira cineira de um convento nos Açores. Então era tudo um pouco. Usando saia e não sendo padre, ele não tinha preconceito nenhum. Ele acho que foi o amante mais democrático que o Brasil já teve. O Dom Pedro II era uma coisa interessante, porque assim, ele não ficava com qualquer uma. Então assim, ele teve várias amantes ao longo da vida dele, e ele
diziam as más línguas que para encantar mesmo o imperador, para ter alguma coisa com o Dom Pedro II, você tinha que falar que gostaria muito de conhecer a biblioteca dele. Então era sempre nessa questão intelectual que fisgava o Dom Pedro II. Então, uma pessoa da corte que queria conhecer a biblioteca do imperador não era qualquer pessoa. Então, ele já achava que aquilo podia ser melhor do que uma aventura qualquer. Então, ele tinha essa questão que o pai não tinha nem um pouco. E tudo isso que era público passa a ser escondido. Então, ter amante continua todo mundo tendo amante, só que todo mundo tendo amante escondido, né? Não é tão visível como era na época de Versalhes. Então o amor naquela época não existia, isso aí é mais pra frente. Não é que não existia. Você vai ter nobres brasileiros que vão acabar fazendo seus pais romperem o contrato de casamento que esses pais tinham criado com aliados, etc. Mas isso é raro, isso é muito raro. Então, e essas pessoas acabavam, de alguma forma, muitas vezes sofrendo socialmente. Você vai ter, por exemplo, o famoso Barão do Rio Branco, ele vai ter um caso durante anos e anos e anos com uma belga, que era... Eu não lembro se era uma francesa ou era uma belga, que vai ser a mulher dos filhos dele. E ela era uma atriz, ela vem para o Brasil para se apresentar em teatros, em vaudeville. Isso pega muito mal para o pai dele, o Visconde de Ouro Branco, que sonhava o filho casar com alguém da elite brasileira. Quer dizer, coloca por água abaixo os planos do pai de criar uma linhagem aristocrática. Então havia quem saísse fora das regras. E havia também alguns nobres, por exemplo, o Visconde de Pedra Branca, que é o pai da futura Condessa de Barral. Ele escreveu uma carta para um amigo na Bahia e falou: olha, sinto muito, eu dei educação para minha filha e agora ela me enfrentou e não quer casar com você, arrumou um cara num navio, se apaixonou por um nobre francês e quer casar com ele. E o azar é meu porque eu dei liberdade para ela, porque eu dei educação para ela. Então, também havia alguns pontos fora da curva, mas eram raros. Dançarinas francesas, moças da alta sociedade, freiras e algumas leitoras vorazes. Como a sociedade da época recebia as traições dos imperadores? Os infiéis eram vistos como uns idiotas, porque o ideal era não ser pego, né? Então, quem era pego merecia ser mal falado, maltratado. Só que, claro, perdoava-se tudo no homem e nada na mulher. O Dom Pedro I, após a morte da Imperatriz Leopoldina, ele vai passar maus bocados, porque ele não consegue casar novamente. E não era uma opção ele se casar com a amante, porque a amante era alguém visto como um ser inferior, né? E aí ele, como um infiel, ele demora muito para conseguir alguma princesa europeia que venha aqui para o Brasil se casar com ele, porque afinal de contas o caso entre ele e a Marquesa de Santos foi tão público que as principais cabeças da Europa, as principais cortes europeias sabiam disso. Então é muito difícil para ele conseguir alguém para se casar. E essas mulheres, como elas eram vistas? É claro que essas mulheres, se esse relacionamento acaba se tornando público, elas passam a ser mal vistas. Então, socialmente, a Marquesa de Santos, ela chega a ser rejeitada várias vezes, inclusive publicamente. Então, certa vez ela chega na igreja, as pessoas que estavam assistindo missa no local onde ela vai sentar, simplesmente se levantam e vão embora. Não querem ficar do lado dela. Um teatro, uma vez, se recusou a deixá-la entrar. Dom Pedro I depois vai mandar fechar o teatro. Então, assim, havia uma certa ojeriza dessas mulheres publicamente amantes de alguém. Mas a Marquesa, ela era safa,
ela bancava, ela se fez respeitar, principalmente depois que acaba o relacionamento dela com o Dom Pedro, que ela volta para São Paulo, ela vira primeira-dama de São Paulo, porque ela vai casar em segundas núpcias com o presidente da província de São Paulo, Rafael Tobias de Aguiar. Então não foi uma mulher também que baixou a cabeça para as convenções sociais e para o que julgavam a respeito dela. Legal. Né, eu acho que todo mundo aqui já ouviu, ou pelo menos aprendeu na escola, e talvez tenha esquecido, mas aprendeu que o Dom Pedro I, né, proclamou a independência, de margens do Rio Ipiranga. Já o Dom Pedro II era um cara mais culto, estudado, que simpatizava com algumas ideias progressistas do seu tempo, mas infelizmente na escola a gente não aprende, né? O que para alguns, eu não vou dizer nomes, é a parte mais interessante das suas vidas, que é exatamente essas questões íntimas e afetivas desses personagens históricos. Então a questão é, como eram esses personagens no dia a dia e na sua vida privada? Há quem pense que um homem sem chifres é um animal indefeso. Nem sempre, porém, o detentor desse aparato, desse adereço, tem a mesma opinião. Em uma sociedade machista como a nossa, um homem traído é até hoje associado à humilhação pública, ao questionamento da masculinidade e a outros estigmas, né? Enfim. Como eles reagiam naquela época frente a uma possível infidelidade, a uma traição? Muito obrigado, Paulo Resulti, pela sua contribuição ao podcast Viagens no Tempo. Agradeço também a você, ouvinte, por nos ter acompanhado até aqui. Te esperamos na semana que vem, sempre com um tema quente do passado da humanidade. Um bom dia e até logo. Os homens traídos, eles podiam matar a esposa. Isso era amparado pelo chamado Código Filipino, que vai ditar as condutas, as normas brasileiras durante muito tempo, que chega ainda no século XX como legítima defesa da honra. Então, como essas pessoas prejudicaram a sua honra, né, a sua mulher lhe traiu, essa pessoa ajudou a sua mulher a trair e tal, eles podiam ser punidos pela própria pessoa que sofreu a desonra. E a mulher traída também podia matar seu companheiro? Muitas mulheres acabavam aceitando a infidelidade do marido e acabavam assumindo uma criança tida fora do casamento. A própria Imperatriz Leopoldina vai fazer isso, porque em determinado momento, quando o Dom Pedro I assume a menina que teve com a Marquesa de Santos, a Duquesa de Goiás, dando até o título, né, para a menina de Duquesa de Goiás, ele coloca ela vivendo basicamente dentro do Paço de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e sendo criada junto com os filhos. Então, quer dizer, e aí o exemplo vem de cima, né? Como que você vai falar não para o teu marido se a imperatriz está aguentando tudo isso do marido dela? Então é bem complexo. Bom, você acabou de tocar numa questão complexa, mas pessoalmente bastante instigante, que é o tratamento, né, que esses filhos fora do casamento recebiam. Você poderia contar um pouco mais pra gente sobre isso? Era dado o nome de filhos naturais àqueles que nasciam fora do casamento ou nasciam sem um dos pais serem casados. Então eram registrados como filho natural de fulano de tal, de mãe desconhecida. Absurdamente havia isso, porque o pai tomava da mulher com quem ele não ia se casar o filho que ia ser criado por ele. E você vai ter você vai ter até padres registrando filhos, né? Você tem religiosos que vão ter filhos fora do casamento, vai ser uma coisa relativamente comum, mas não se fazia muito escândalo a respeito disso. Pedro I ele vai tentar educar e criar todos os filhos que ele tem fora do casamento. Então, um exemplo disso é a Duquesa de Goiás, que é filha da Marquesa de Santos com ele, que ele vai mandar educar em Paris, e a menina vai entrar na alta nobreza alemã, vai casar bem longe do Brasil, e até hoje a família dela ainda está na alta sociedade alemã. Um outro descendente do Dom Pedro I
foi o Rodrigo Delfim Pereira, que era filho dele com a Barão de Sorocaba. Ele manda educar o menino na Inglaterra e o menino vai acabar chegando em altos postos da diplomacia brasileira. E vai acabar se aposentando e se mudando para Portugal. Até mesmo Dom Pedro II sabia da existência desses irmãos. Então era uma coisa meio, assim, não se falava em público, mas internamente na família, todo mundo sabia de quem se tratava, quem era fulano, que era Beltrano. Como hoje em dia, se você tinha dinheiro, era mais difícil alguém falar mal de você. Aqui no Brasil, sempre a classe muito alta, a classe, vamos chamar, privilegiada, ela sempre teve meio acima do que era a moral e os bons costumes. Moral e bons costumes era mais para a burguesia ascendente, não era para o alto escalão da sociedade. Esses, como hoje em dia, faziam o que queriam. E para terminar, como você vê hoje a questão da infidelidade na sociedade brasileira? Eu acho que agora a infidelidade é democrática, pelo menos não consta mais no nosso Código Civil, no penal, criminal, etc., a figura da legítima defesa da honra. Entretanto, a sociedade ela vê com pior olhos a traição feminina, né? Você tem um preconceito maior em relação à mulher que trai do que ao homem que trai, né? Aí a gente tem o peso de séculos de uma sociedade patriarcal que fazia com que o homem pudesse tudo e a mulher não pudesse nada. Ainda hoje a infidelidade masculina, em muitos casos, ela é premiada e a feminina, ela é punida. Muito obrigado, Paulo Resulti, pela sua contribuição. Agradeço também a você, ouvinte, por nos ter acompanhado até aqui. Te esperamos na semana que vem, sempre com um tema quente do passado da humanidade. Um bom dia e até logo.